uma alegria aqui estar com os irmãos nesse domingo. Um dia de família, né, Jimmy, Jorge? Notícias de família aqui. Graciele compartilhando essa carta do coração dela. E é nítido que o Senhor está sendo glorificado nessa manhã. Alguns dias atrás, o Jimmy compartilhou uma palavra na ceia, falando um texto de Neemias, da reconstrução dos muros, e uma palavra, né, de restauração. E quando o Jimmy veio falar comigo para me convidar para compartilhar uma palavra hoje aqui, me veio ao coração um tema, e tem a ver com essa restauração. E quero compartilhar com vocês. Se tu puder botar aquela imagem, Marcio. Todos conhecem, talvez todos, né? Ou quase todos conhecem essa imagem. Ela tem sido bastante usada nos nossos encontros de fundamentação, nos nossos encontros de discipuladores. Ela representa o propósito eterno de Deus, né? A queda do homem, a restauração pela obra da cruz e a continuidade desse propósito. E como introdução a essa palavra, o Senhor me lembrou dessa imagem e me lembrou que tudo que a gente fizer, a gente não pode perder de vista o propósito eterno de Deus. O propósito de nos formar a semelhança de Cristo. E por isso eu quero abrir em Romanos, capítulo 8, os versículos 28 e 29, que são bem conhecidos nossos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui a gente tem aprendido que uma família representa uma unidade, muitos filhos, quantidade, semelhantes a Jesus, qualidade. E nós temos recebido ao longo de todos esses anos muitas estratégias. O Senhor tem revelado, né? Trouxe essa revelação aos irmãos e nós temos vivido isso e temos praticado isso. E algumas dessas estratégias, né? O discipulado, o companheirismo, o serviço dos santos, a igreja na casa, temos nossas relações, nossos vínculos, nossa vida de comunhão, de igreja, o corpo vivo do Senhor agindo, os dons operando, né? Muito temos recebido agora nesses últimos tempos sobre a expressão e a manifestação dos dons entre nós. E o que o Senhor colocou no meu coração foi, eu não quero entrar em nenhuma dessas estratégias hoje, mas falar de um tempero que precisa estar nessas estratégias. Quem aqui cozinha, ou os que não cozinham, eles comem a comida que é cozinhada, né? Cozida, sabem que ela pode ser uma comida bem preparada, ela pode ser feita com muito carinho, com muito amor, e ela pode ser servida na temperatura certa, mas se não tiver um tempero, ela fica sem graça, né? Ela alimenta o nosso corpo, ela vai suprir a nossa necessidade, mas vai faltar aquele temperinho, né? Quem gosta de comer comida sem tempero aqui? Ninguém, né? Todo mundo gosta de um tempero, de um salzinho, uma pimenta, um chimichurri, né, Jorge? Num churrasquinho, um pãozinho. Sempre é muito bom esse tempero, né? E esse tempero que o Senhor colocou no meu coração é a amizade. Como esse tempero precisa estar nos nossos relacionamentos e na nossa vida da igreja.
O Senhor fala sobre esse tempero. Fala que nós precisamos ter uma palavra temperada com sal aqui, né, em Colossenses 4:6, que a nossa palavra seja temperada com sal. E eu creio que esse tempero da amizade, ele coopera sobremaneira para atingirmos o propósito de Deus nas nossas vidas, nos nossos vínculos, nos nossos relacionamentos. E pensando e meditando sobre essa palavra, eu me lembrei fui pesquisar algumas coisas, e o Senhor me lembrou de Abraão, no Antigo Testamento, que foi chamado amigo de Deus. Mas por que ele foi chamado amigo de Deus? Aqui em Tiago 2, versículos 22 e 23, Tiago escreve: Vês como a fé operava juntamente com suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Uma fé operante, uma fé com obras. E aí um texto muito conhecido nosso também, que está em João 15, estabelece esse mesmo padrão de amizade, onde Jesus está falando com os seus discípulos. Em João 15, versículos 12 ao 15. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém, e essa palavra, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E o Senhor fez isso. Ele é o nosso modelo. Ele nos ensinou todas as coisas. Ele é o nosso modelo. E aí ele continua: Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Que padrão interessante de amizade, né? O Senhor estabelece aqui: vocês são meus amigos se fazem aquilo que eu mando. E aí ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Mais uma vez apontando para o propósito eterno, sermos semelhantes a Jesus. E nesse padrão de amizade, será que precisamos ser semelhantes a Jesus? Precisamos ser semelhantes a Jesus também nesse padrão de amizade, de dar a vida em favor dos nossos amigos, em repartir com os nossos amigos tudo que temos ouvido do Pai. Não é isso que acontece no discipulado? Não ensinamos os mais novos a guardar tudo aquilo que o Senhor tem ordenado? Não é essa comunicação da vida de Cristo chegando nos nossos vínculos, chegando nos nossos relacionamentos, no nosso companheirismo, esse tempero da amizade. E olha que coisa interessante aqui. Em Atos 10, 24, quando fala sobre Cornélio, ele diz assim: no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha o coração de Cornélio pedindo, chegando, e eu fiquei exercitando isso na minha mente, assim, né? Fiquei pensando, Cornélio vai lá, chega para um amigo dele e diz assim: Jimmy, ou Jorge, olha só, eu tive uma visão, um anjo falou comigo, eu mandei chamar Pedro, ele está vindo aqui, foram umas pessoas chamar ele, agora ele está vindo aqui para casa, vamos reunir. Ele reúne as pessoas mais importantes, os parentes, os amigos íntimos, e olha, venho que Pedro está chegando. Então o coração dele de repartir aquilo que ele recebeu do Senhor com os seus amigos. E esse padrão se repete em alguns locais da palavra, né? Aqui em Lucas 15,
Diz assim, Lucas 15, versículos 5 e 6, que é a parábola da ovelha perdida, né? Diz assim que achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E aquele homem, mais uma vez, cheio de alegria, assim como Cornélio. Cornélio era aquela expectativa de repartir ali algo que sobrenatural sobre Jesus. E aqui aquele pastor que encontrou a ovelha perdida e chega e está cheio de alegria e ele quer repartir com aqueles que estão mais próximos dele essa alegria, aquilo que está tomando, enchendo o coração deles, né? E conversando sobre essa palavra com o Jimmy essa semana, ele lembrou que Neemias, quando ele chegou em Jerusalém naquela noite, né, Jimmy, ele foi olhar os muros, ele saiu de noite para olhar os muros, ele não chamou os sacerdotes, ele não chamou outras pessoas ali que já estavam, algum arquiteto, algum engenheiro, ele chegou e chamou poucos, chamou amigos. Olha, vamos aqui, vamos olhar aqui como é que está esse muro. E chegaram lá e ele repartiu aquela carga que estava no coração dele, que apertou tanto o coração dele, né? Que a gente conhece ali no texto, mas ele repartiu com os amigos. E uma referência a Provérbios, alguns dias, o João Nelson sempre fala isso, que faz 10 anos que ele lê Provérbios todos os dias, e durante muito tempo a gente teve um grupo, na época era no Google Groups, hoje em dia seria um grupo de WhatsApp, né? E a gente lia sempre o provérbio do dia e repartia ali por e-mail algo que o Senhor tinha chamado a atenção. E Provérbios, a gente tem lido lá em casa diariamente, continua lendo desde aquela época. Provérbios é um livro assim que ele está recheado de palavras sobre a amizade, sobre a importância da amizade. Um desses textos diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Tem outro que diz, esse aqui está em Provérbios 18, 24. Tem outro que diz que mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Já essa questão da proximidade, a amizade exige isso. Ela exige que nós estejamos perto uns dos outros. Às vezes acontece de algum amigo ir para longe, né? E aí, em Provérbios 15, 30, o olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. O Jorge chegando na África, chegando lá na aldeia, lá em Emberém, e aqueles irmãos vindo receber ele, ou no próprio aeroporto, né, em Guiné-Bissau, e depois ele chegando naquela aldeia, e aqueles irmãos ali olhando para o Jorge com aquele olhar de amigo, né, Jorge? Não é isso que acontece? E alegra o teu coração, né, Jorge? E assim também quando ele volta, o Marco vai buscar ele no aeroporto, e o Marco olha para ele e os olhos dele são aquele olhar amigo, né? Um amigo que o Senhor tem aqui para ti, né, Jorge, o Marco. E aquela amizade aquece o coração. E como é bom aqui, eu estava compartilhando hoje aqui o nosso serviço da recepção, né? Nosso serviço da recepção é um dos mais importantes que a gente tem aqui na congregação, porque é a porta de entrada aqui, as pessoas chegam e tem aquele olhar amigo, aquela recepção calorosa. Eu lembro que o tio Juca, que é uma alegria que está aqui hoje conosco, o tio Juca, alguns anos atrás, a gente não tinha filhos ainda, ele nos incluiu nesse serviço da recepção. E naquela época, assim, eu tinha uma certa dificuldade, porque eu vinha de um contexto luterano e eu enxergava essa questão da recepção como
uma coisa meio religiosa, assim, né? Porque eu vinha desse contexto. Não tinha revelação, a gente vai recebendo e crescendo e amadurecendo, né? Mas depois, quando eu e a Brenda começamos a participar, como era o serviço do abraço, o serviço do aperto de mão, o serviço do olhar amigo, né? E aquilo fez bem para o nosso coração. Depois, acabou que nós saímos quando a Brenda engravidou, mas foi um tempo muito precioso, o Senhor mudar meu coração em relação a isso. Como é um serviço que coopera nos nossos encontros, né? E além de Provérbios, nós temos também aqui uma palavra apostólica sobre isso. 1 Pedro 3, versículo 8, quando ele nos fala uma das mutualidades, né? Ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, e ele vai seguindo. E é num capítulo em que ele começa falando das esposas, dos maridos, e aí ele conclui aqui, ele diz finalmente, e ele fala sobre essa amizade, fraternalmente amigos. Então, sermos amigos das nossas esposas, né? Ter essa amizade desde antes do casamento, ela vai sendo gerada, vai sendo despertada, né? E esse tempero vai enchendo o nosso coração, né? Vai trazendo essa vida para esse casamento, para esse vínculo, né? E eu até vi alguns termos assim no grego e alguma coisa assim, mas não é isso que o Senhor colocou no meu coração, né? Não é uma palavra teológica, mas é uma palavra muito prática, né? Da nossa vida do dia a dia, assim, né? E quando Paulo, em Romanos 16, ali, a gente está lendo Romanos, né? E Romanos 16, ele é saudação ali para todos os amigos dele, e saudação disso, e saudação daquilo. Ele é o coração de Paulo ali com aqueles companheiros, mas que eram amigos dele nessa caminhada. Não eram só um companheiro de ir lá e fazer uma obra, vamos lá, vamos para Antioquia, vamos para cá, vamos para Éfeso. Tinha essa carga, né? Mas também era algo que vinha do coração, era uma amizade que Paulo tinha. Tanto, eu separei um desses textos, quando ele fala de Romanos 16, 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. É uma qualificação para essa amizade. É meu dileto amigo, né? Então, a gente tem muitas amizades, muitos relacionamentos no corpo, mas tem aqueles amigos mais chegados que irmãos. E essa palavra, ela, sobre a amizade, ela nasceu no meu coração há uns 3 ou 4 anos atrás, e o Senhor começou a abrir meus olhos e começou a me fazer uma pergunta. Essa pergunta era: quem é o teu amigo? Quem é o amigo daquele irmão? Quem é o amigo daquele casal? Nós temos toda essa nossa estratégia para alcançar o propósito, mas ainda assim, muitos casais, muitos irmãos são carentes dessa amizade.
E eu comecei a orar por isso e comecei a conversar com alguns irmãos sobre isso. E eu lembro que eu falava com a Brena em casa. Um casal que tinha dificuldades. E eu ficava pensando, quem é o amigo desse casal? As pessoas mais próximas, que a gente se relaciona muitas vezes. Mas quem é o amigo daquele casal? A gente pode ter muito tempo na congregação, muitos anos na congregação, e quem é com quem a gente tem essa amizade? Muitos têm esses amigos. Muitos olham, chegam aqui na congregação e encontram muitos rostos amigos, né? E olham e há aquela... Oh, eu lembro dessa palavra que o Ion compartilhou alguns dias. Ele chega para abraçar alguns, parece que é uma tranqueira, mas para outros é cheio do Espírito Santo, assim, né? Mas aqui não é uma palavra para dizer que alguém é uma tranqueira ou alguém não é, mas para dizer que talvez falte esse ingrediente na vida daquele irmão. Talvez ele esteja com alguma dificuldade nesses relacionamentos, nesses vínculos. Nossos vínculos não podem ser vínculos meramente formais, né? Eles precisam ter esse tempero que traz vida, né, Tomé? Essa alegria na igreja, na casa ali. Os irmãos vão chegando, o Samir aqui, chega lá o Dario, recém-casado. Aquela alegria que está chegando no grupo da igreja, na casa, e abraça, e beija, e esse olhar, essa amizade nos nossos vínculos, né? E eu lembro que, meditando sobre essa palavra, eu lembro que algum tempo atrás, o Rogério repartiu, não sei se foi num encontro ou se foi num grupo menor, que o diabo estava se levantando para atacar relacionamentos antigos, amizades antigas. Mas ele foi vencido, né? E essa estratégia nós estamos denunciando hoje aqui para que esses vínculos eles sejam restaurados, restabelecidos, em nome de Jesus. E amizades sólidas, né, que se constroem ao longo do tempo. Às vezes a gente conhece alguém e essa amizade ela acaba não se desenvolvendo logo de cara, assim, né? E há um tempo para que essa amizade cresça, para que precisa ser regada, né? Eu estava explicando para as minhas filhas sobre isso, e elas, acho que foi no retiro não sei se foi no retiro, mas foi numa das aulinhas, eles plantaram feijãozinho lá falando da semente, e o feijãozinho está lá em casa. Começou, brotou, o feijãozinho está crescendo, daqui a pouco já vai dar vagem, né? E elas estão na expectativa de ver o feijãozinho ali dar outros feijões. Mas há o tempo que precisa esperar. E muitas vezes a gente precisa investir nessas amizades, precisa investir tempo nos nossos relacionamentos, para que eles se transformem
em amizades sólidas, regar com esse serviço, né, de dar a vida pelos seus amigos. Ser como Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele deu a vida pelos seus amigos. E um propósito dessa amizade, ali o propósito era repartir aquilo que tinha ouvido do Pai com os seus discípulos. Uma amizade que apontava para o propósito eterno, uma amizade que apontava para o Pai. Né? E sobre esses vínculos mais antigos de amizades, eu lembro, fiquei meditando e o Senhor foi me lembrando algumas coisas, e eu lembro que num determinado tempo, alguns anos atrás, eu tive uma certa dificuldade com um desses vínculos de amizade que eu tinha. E nós fomos para a Bahia visitar a família da Brena. E chego lá e muitas vezes, no primeiro dia já, essa vez aconteceu isso. Chego lá, meu sogro nos pega no aeroporto e tal, chegamos lá em Itabuna, na cidade natal da Brena. E aí de noite, a Brena ali com a mãe dela, e conversando, e as gurias correndo, brincando com a prima, e as gurias, pai, vamos brincar, vovô e tal. E eu e o meu sogro na varanda do apartamento deles, e ali conversando e repartindo essa amizade. A amizade com o sogro. O Jimmy é amigo do sogro dele, né, Jimmy? Um amigão, né? E o Senhor foi muito generoso comigo, me deu um sogro que é meu amigo e que tem me ajudado muito na caminhada também, né? E eu repartindo com ele, assim, meu coração e essa dificuldade nessa amizade. E ele me deu um conselho. Ele me falou que uma amizade sólida não é aquela que não tem intempéries, né? Uma amizade sólida não é aquela que não experimenta dificuldades, mas é aquela que supera essas dificuldades. E ela avança e permanece, e ela sai fortalecida. E aquilo eu guardei no coração. E eu até falei para a Beza, vou mandar um beijo para o meu sogro aqui, se ele tiver por assistir depois a palavra. É um baita amigo que o Senhor me deu. E tem um texto muito conhecido entre nós, né? Muito conhecido da palavra, que fala, que nós usamos para fundamentar um princípio, né? Que é esse companheirismo, que está em Eclesiastes 4, 9 e 10, além dos textos do Novo Testamento, né? Colossenses, Efésios, que falam sobre juntos e ligamentos, mas esse texto de Eclesiastes, né? Que a gente usa também para o casamento, diz que Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ao longo do tempo, podem acontecer de se levantar barreiras. Eu lembro de uma palavra também que o Asaf ministrou aqui numa outra ceia, que falava sobre alianças. E essas alianças de amizade, elas são alvo. As alianças dentro de nossa casa, elas são alvo dessa investida do diabo contra as nossas casas. Mas o Senhor, Ele quer seguir essa restauração, esse engajamento
esse nosso alistamento na obra, na expressão dos dons da vida da igreja, e eu creio que Ele quer seguir essa restauração também nos nossos relacionamentos, também nas nossas amizades. E certamente o Espírito Santo, ele, quando a gente compartilha algo, a gente é o que primeiro aprende e o que mais aprende. Mas o Senhor tem nos mostrado nessa manhã quais são os relacionamentos, as amizades antigas que precisam ser restauradas. E às vezes acontece, a gente tem visto isso, irmãos que cresceram no reino e fizeram amizades e desenvolveram vínculos fortes, mas depois a vida segue e uns casam e vão para outras cidades e os vínculos, eles permanecem, mas não tem aquele dia a dia, aquele olhar amigo. E há uma necessidade de fazer novas amizades. Eu lembro, alguns anos atrás, um irmão me procurou até antes de nós casarmos, e para nós andarmos juntos, e ele tinha recebido uma palavra para fazer novas amizades. E eu até me surpreendi, e foi muito bom, porque temos andado mais perto até hoje, e foi um vínculo de amizade que foi sendo construído ao longo desses últimos 10 anos, talvez. E quando a gente casou, nessa questão das novas amizades, quando a gente casou, teve um encontro, eu creio que era de fundamentação, lá na Monteiro ainda. O Oswaldo e a Marina ainda estavam aqui, estavam prestes a ir para o Canadá, e a Marina ficou sabendo que a Brena era baiana e tal, e veio se apresentar, veio conversar. E ela deu uma palavra para a Brena naquele dia. Para nós, na verdade, né? E a palavra daquele dia foi para que a gente não esperasse, para que a gente tivesse a iniciativa de abrir a nossa casa, de buscar. Buscar novas amizades. Brena cresceu na igreja, lá em Itabuna, tinha muitas amizades, muitos vínculos profundos, fortes, que cooperaram muito na caminhada dela com o Senhor, de permanecer no Senhor. E todos aqui podemos testemunhar que nos momentos de dificuldade, ou aqueles que cresceram no corpo, na adolescência, quando vêm as adversidades, a amizade, aquela que aponta para Cristo, aquela que não é um vínculo formal, aquela pessoa que tu realmente pode chegar ali e ela vai estar ombreando contigo. É fundamental, é indispensável na nossa caminhada com o Senhor. Eu lembro que aqui também, mas na Monteiro, quando recém-convertido, a gente olha, a gente chega no encontro e a gente levanta a cabeça assim e vai procurando, né? Vai procurando, tá lá o meu amigo. E aí vai lá e senta com ele e há aquele acolhimento. A amizade também, ela nos acolhe no corpo.
né? E como é importante a gente desenvolver essas amizades profundas. E, além desses vínculos antigos, algo que o Senhor também colocou no meu coração é sobre mudar o foco. A gente fala ao longo do tempo de correção do foco, né, Jim? E para onde a gente está indo, a visão. E eu creio que o Senhor também quer mudar o foco de algumas das nossas amizades. Porque esse tá junto ali para comer um churrasco, pãozinho, chimichurri, né, Jorge? Ele é muito importante. Mas não é só isso. As nossas amizades não podem ser só isso. Elas têm que ter um outro foco. Eu lembro que o Vinícius, né, especialista nessa questão de agregar, de acolher, de fazer esse churrasquinho, mas sempre nesses churrascos, nesses momentos, sempre há ali uma abundância da vida do Senhor. Há esse momento ali de tu abrir o coração, de muitas vezes nesses momentos a gente confessava pecado, a gente era curado, trazia a palavra, muitas vezes. E eu repartindo essa palavra com ele, algum tempo atrás, quando o Senhor começou a colocar essa carga no meu coração, e eu falei para ele, quem é o amigo desse? Quem que é o teu amigo? Quem que é o amigo desse outro irmão? Desse outro irmão? E muitas vezes o Senhor vai nos dizer, eu quero que tu seja esse amigo. Tu é a resposta dessa oração e dessa carga que o Senhor coloca. E essa palavra é para mim, para que eu abra meus olhos para enxergar quem tem essa necessidade. Quem tem essa necessidade e quem que o Senhor quer me aproximar para que eu seja esse amigo verdadeiro, esse amigo que vai falar a verdade em amor, esse amigo que vai ter liberdade contigo para tocar na tua vida, que pode ser um companheiro, um discipulador, ou alguém novo que está chegando para andar contigo. A gente tem falado sobre isso, sobre essa amizade. Um vínculo onde há essa liberdade, onde há esse amor. E, sobretudo, onde há esse perdão. Uma vez eu ouvi, quando eu estava lá na Bahia também, recebo algumas coisas muito boas lá dos irmãos. E um dos pastores, ele falou o seguinte, que o amor e o perdão descomplicavam tudo. E o amor e o perdão, eles descomplicam as nossas complicações nessas amizades. E ontem nós tivemos um encontro de homens lá na Zona Sul. Tiveram alguns estrangeiros lá, e aí convidaram alguns irmãos e fomos lá. E foi muito bom esse encontro, a ênfase foi nessa revelação que a gente precisa ter da paternidade do Senhor para exercer essa paternidade também. Mas nessa noite o Senhor acrescentou algumas coisas nesse tema e Ele falou sobre essa amizade que a gente precisa ter com os nossos filhos e os filhos conosco.
A gente tem aprendido, nós aqui estamos na fase de aprender sobre a criação de filhos, que a amizade é uma dessas pernas dessa mesa e que sem ela nós não podemos, pode dar algum problema nessa criação de filhos. E muitas barreiras podem ter se levantado nesse relacionamento entre pais e filhos. Muitos sofismas, muitos enganos, mas eu creio que o Senhor quer restaurar esses relacionamentos, essa amizade entre pai e filho, e alguma raiz de amargura, uma falta de perdão, mas o Senhor quer restaurar. Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que gera vida, Ele é um Deus que frutifica nos nossos relacionamentos. E a carga no meu coração, eu creio que é essa de restauração de relacionamentos. Tem um outro texto que a gente pode usar aqui também, que é: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então o Senhor, Ele vai aprofundando nossos vínculos, né? E estava sentado aqui, aí vi que o tio Juca estava aqui, me lembrei dessa palavra de Provérbios, que diz que o olhar amigo alegra o coração, e todas as vezes que encontrava o tio Juca, alegrava o coração. Fui quebrantado pelo Senhor aqui no louvor. Lembrando dessa amizade, tio Juca. Essa amizade que foi muito importante num momento muito difícil. Tio Juca esteve ali do lado como um amigo verdadeiro. Servindo. E marcando. Porque essa amizade que se expressa nesses momentos, ela é uma amizade que marca. E essa marca, ela nunca mais é apagada. Porque é uma marca feita pelo Senhor. E eu, encerrando aqui, queria chamar o tio Juca. E eu queria que a gente orasse. Chamar o tio Juca aqui para orar por essa restauração, tio Juca. E que a gente orasse uns pelos outros. Sentasse com alguém que estivesse mais perto. Ou se o Senhor tem falado sobre a restauração de forma específica, sobre alguma amizade antiga, que tu tenha liberdade de sair do teu lugar, se esse irmão estiver aqui, sentar, orar com ele, deixar que o perdão do Senhor quebre essas barreiras que se levantam contra o conhecimento do Senhor.
tio Juca, 2008, eu tinha menos de 2 meses de convertido e meu pai faleceu. O tio Juca teve conosco lá, nos levou para Panambi e foi um amigo naquele momento. Um amigo verdadeiro que nos serviu, que nos amou, que teve uma palavra temperada com sal naquele momento. E como o Espírito Santo, ele faz aquilo que está no coração do Pai. Preparando essa palavra, eu não sabia que o tio Juca ia estar aqui hoje. E hoje a Brena falou para mim, disse, olha lá quem está lá, o tio Juca. E eu lembrei de que o Senhor havia me lembrado dele. E como o Senhor vai fazendo essas coisas, né? E Ele quer restaurar essas amizades antigas. Queria que o Senhor orasse por nós. Te louvamos, Pai. Te agradecemos por esta palavra, Senhor, que Tu trouxe a cada um de nós nesta manhã, Senhor. Eu mesmo não estaria aqui, Senhor, mas meu coração ardeu esta manhã, Senhor, de poder estar aqui, Senhor. Eu sabia que Tu tinha algo para mim, Senhor. Algo para todos nós aqui, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por aquilo que Tu quer fazer na vida de cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu grande amor e por Você ter dado, Senhor, o Teu Filho, o único Filho, Senhor, por amor de nós, Senhor. Por isso, Pai, agora pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos graça, sabedoria, o Teu poder sobre nós, Senhor, para que possamos exercer e executar tudo aquilo que Tu queres na vida de cada um de nós, Senhor. Pai, abençoa a amizade de cada um, Senhor. É tão bom a gente ter amigos, ó Pai. É tão gostoso, Senhor, se sentir amado, Senhor, porque é através agora dos nossos amigos que Teu Espírito Santo, Senhor, nos toca, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos fortalece, nos renova, Senhor. Por isso, Senhor, esteja fazendo aqui, Senhor, Teu Espírito Santo esteja agindo na vida de cada um aqui, Senhor. Quebrando barreiras, ó Pai. Nos animando e nos enchendo do Teu amor, Senhor. Amém. Para que possamos nos doar, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Queremos Te pedir, Senhor, nos usa, Senhor. Nos usa como Tu queres. Mas nos capacita, Senhor, para que sejamos usados para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que tremenda obra é o agir do Espírito Santo, né? Às vezes ele faz milagres, ele faz curas, ele dá palavra de conhecimento, né? O Jimmy, ele disse, Carlos, o que tem no coração? Eu disse, dons, palavra de conhecimento, poder. Mas esse é o milagre da cruz. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar esse cântico. E a gente pode ficar juntinho, nesses laços de amizades, em Cristo, aleluia, cantando essa canção.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Hoje eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Como é precioso! Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos e somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Aleluia, vamos em paz. Amém. Esses laços de amor e amizade no Senhor, amém? Boa semana, irmãos.